Tatiana Auler, bem-vindo ao espaço de conhecimento e autoconhecimento do Instituto Auler. Eu estou aqui toda segunda-feira e quinta-feira, 9 horas da noite, para bater um papo com você nessa quarentena. Esse vídeo está sendo gravado ao vivo, depois, né, provavelmente gravado, você está me assistindo agora no YouTube. Mas, se quiser participar do programa, né, ao vivo, você pode se inscrever no Instagram, que a gente manda o link para vocês, tá? Então, vamos lá. Hoje o nosso tema fala sobre essa opinião do outro, né? Por que será que a gente vive em função daquilo que o outro fala pra gente? Bom, se a gente pensar na nossa história de vida, no nosso histórico de vida, desde que a gente é pequenininho, a gente é meio que doutrinado a prestar atenção nas nossas ações, nos nossos comportamentos em relação à sociedade. E a filosofia já traz isso, né, há muito tempo, que é a ideia do contraste, né? A gente sabe quem a gente é no contraste com o outro. Isso é muito interessante, porque, de certa forma, eu só sei o que é o preto se existe o branco. Eu só sei o que é o doce porque existe o salgado. Eu só sei que existem pessoas boas porque existem pessoas más, né? E esse lugar de observação a gente só consegue fazer porque nós estamos nos deparando com esse mundo, né? Com esse universo cheio de pessoas que se comportam de diversas maneiras, que pinta o cabelo de rosa, que corta o cabelo, que raspa o cabelo, que é mais alto, que é mais baixo, que estuda, que vai saltar de paraquedas, que vai fazer qualquer coisa. Um campo de experimentos e experiências enorme, e a gente aqui no nosso mundo, eu brinco que no nosso CPF, no nosso humilde CPF, está observando todas essas pessoas. E, em primeiro lugar, o que está acontecendo, né? Em primeiro lugar, você, no caso, né? Eu, você, todos nós, estamos analisando, julgando, né? Reparando essas outras pessoas ao nosso redor. E muitas vezes a gente não está fazendo isso de maldade, né? A gente não está olhando para o outro para ficar apontando o dedo para o outro e dizer que o outro está certo, que o outro está errado. A gente está apenas observando. Nossa, olha fulano quando fez isso, quando fez aquilo. Como fulano tem coragem, né? O que acontece com essa pessoa? Ela não tem medo? Essas especulações que a gente faz, né, em relação ao outro, também são as especulações que os outros fazem em relação a gente. E esse pensamento, ele começa a surgir desde muito pequenininho, desde quando a gente é criança, quando a gente é apresentado à sociedade. Então, quando você é ali criancinho, o que acontece? Tá todo mundo olhando para você, né? Você tá ali no bercinho, né, olhando para tudo, tá todo mundo olhando para você. Você é o centro das atenções. Quase não importa, né, o que você faz, o que você deixa de fazer, se você pega uma coisa, quebra, se suja. Pouco importa. O que importa é que você nasceu, que você está ali, que você tem saúde, que você mexe a mãozinha, que você bota a mãozinha na boca. Tudo é uma novidade. Tudo que você faz se torna interessante, se torna bonito, se torna agradável, se torna legal. Só que você vai crescendo, né? E chega um momento que você vai indo para a sociedade, que pode ser ali muito bebezinho, pode ser até que você tenha ido para uma creche com 1 aninho, e pode ser até que você tenha ido um pouco mais velho. Que a sua sociedade, ela tenha ficado um pouco mais dentro da sua família, mais cedo, né? Mas que depois ela tenha se ampliado e ido para os amiguinhos, para os professores da escola, enfim, para todos ao seu redor. E nesse momento que você se depara com o mundo, o que acontece? Você começa a entender quais são as diferenças, né? O que o outro tem que eu não tenho? O que eu tenho que o outro não tem? Qual é a diferença entre nós dois? Nessa comparação, a gente começa a construir um lugar do melhor e do pior. E aí é que começa a surgir os julgamentos, né? Dependendo da base familiar que você tem, você consegue levar isso numa boa. Ou seja, você usa desse olhar, né, de observação das diferenças para poder entender o que o outro tem que você não tem, que de repente você pode até gostar,
daquele modo que o outro funciona e buscar desenvolver aquele aspecto, aquela virtude para poder evoluir. Mas se você tem uma família que te compara, que te coloca para baixo, que te coloca no meio da competição, provavelmente você vai olhar para essa pessoa e quando você perceber que essa pessoa tem algo que você não tem e que você gostaria de ter, você pode escorregar numa inveja, escorregar numa insegurança, numa autossabotagem, num lugar de menos-valia. Todos esses pensamentos, em vez deles irem para um lugar construtivo, ou seja, olhar para o outro, observar o outro de uma maneira admirável e saber que você, sendo um ser humano, tendo a mesma capacidade que o outro, opa, descabalei, tendo a mesma capacidade que o outro, também pode conquistar essas mesmas virtudes, o que acontece? Você vai para um lugar que... Ai, calma aí que essas coisas acontecem comigo, gente. Às vezes esse pé não funciona. Calma aí. Vou conseguir. Pronto. Por que eu não consigo nunca botar um tripé para funcionar? Ai, pronto, consegui. Gente, vocês vissem o lado daqui, é muito engraçado. Calma aí. Tá bom? Tô meio torta, mas acho que foi. Bom, vou chegar mais para cá que eu acho que fica melhor. Bom, vamos lá. Então, se você perceber, deixa eu retomar aqui, se você perceber, né, que esse olhar, que você observa o outro, né, que de certa forma você acaba se comparando com o outro, se você trouxer um lugar de desenvolvimento da virtude, essa observação do mundo externo, ela não vai ser mais prejudicial a você. Porque, de certa forma, olha o que acontece. A maneira que a gente pensa sobre o mundo, provavelmente é a maneira que a gente julga que o mundo está pensando sobre a gente. É natural que a gente espere, por exemplo, que o outro vá agir da mesma maneira que a gente está agindo. Isso é natural, né? Isso é espontâneo da nossa parte, né? Eu acredito que o outro vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Só que não, né? As pessoas são livres e elas agem de maneira completamente diferente. Então, por que não pensar que se eu penso sobre como o outro funciona, se eu critico o outro, se eu fico, né, apontando o dedo para o outro, por que não? Eu não iria pensar que o outro também está pensando dessa maneira sobre mim. Olha só que interessante, né? Por que não, né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês? O quão que a gente pode olhar para a opinião do outro de uma maneira benéfica, ou a gente pode olhar para a opinião do outro de uma maneira que faça muito mal a gente. Tudo vai depender da sua base. E esse convite eu faço para você agora, que você dê uma observada na sua base. O que seria a sua base? A sua mãe, o seu pai, os seus cuidadores, quem te instruiu, quem te apresentou para o mundo. Como é que foi essa apresentação? Essas pessoas te colocaram praticamente contra o mundo, a favor do mundo, refém do que o mundo falaria ou falará sobre você. Cuidado, ó, se você fizer isso, fulaninho vai dizer aquilo. Olha como fulaninho é bom, olha essa pessoa. Olha, menina, não faz isso não, porque senão vão falar de você. Presta atenção. Quem realmente se preocupa com o que falam sobre você? Será que é só você que isso veio assim, do nada, né? Assim, se construiu na sua vida, sem que alguém te ensinasse? Ou será que tem muito do dedo dos seus cuidadores aí? Essa observação ela é importante para quê? Para você entender o modelo familiar, né? Dependendo do modelo familiar que a gente vai sendo condicionado a pensar de uma determinada maneira, que às vezes nem é mais a maneira que a gente está querendo pensar na vida, você já quer pensar de um jeito completamente diferente, mas não, você ainda fica refém ali daquele modelo de pensamento dessa família, não conseguindo se desapegar e muitas vezes ficando tão condicionado a pensar da mesma maneira que nem sabe como seria a sua forma, né? O seu jeito de pensar sobre, enfim, aquilo que o outro pensa em relação a você. Mas a gente está aqui para falar sobre ser refém.
da opinião do outro, né? O que isso traz para a gente? Que condição que a gente se coloca quando a gente se coloca, perdão, foi redundante, mas como refém da opinião do outro. O que acontece, né? Se eu ignoro completamente a opinião do outro, também não é saudável. Por quê? Todos nós temos uma responsabilidade social com as nossas ações, certo? Então, a partir do momento que eu saio de casa, né, que eu me comunico, que eu estou aqui na internet falando com vocês, né, que eu tenho qualquer ação no mundo, eu preciso saber que eu estou esbarrando em outras pessoas, né? O que eu estou falando impacta em vocês e vocês provavelmente podem falar para outras pessoas e vão impactar em outras pessoas também, e que eu tenho uma responsabilidade social. Ou seja, eu não posso ligar a câmera, falar que eu sou psicóloga e falar um bando de besteira aqui, porque provavelmente, pelo título, vocês vão falar assim, nossa, então essa pessoa entende desse assunto. E vamos supor que eu não entendesse nada, né? O quanto que eu poderia estar falando uma besteira que contaminaria vocês de uma maneira ruim, né? E pode ser até que vocês levem isso para outras pessoas e contamine mais pessoas assim. Então, olha como é importante. A gente tem uma responsabilidade social da maneira que a gente se comporta. Então, é natural que a gente pense um pouquinho sobre como as pessoas vão reagir à maneira que a gente está se comportando. Mas não para ficar refém num lugar que é assim, mas eu tenho que agir de uma determinada maneira para agradar o outro. Porque se eu não agradar o outro, aí eu não estou fazendo certo. Não é nada disso. A questão aqui não é você se preocupar com a maneira que você age para agradar o outro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você saber que aquilo que você faz causa um impacto no outro. Se você está preocupado em ter sempre uma boa resposta do outro, né, ter sempre um feedback positivo do outro, provavelmente você está refém da opinião do outro. E pode até ser que você se sinta numa saia justa, muitas vezes na vida, não conseguindo tomar boas decisões ou até mesmo não tomar uma decisão, né, na vida, ficando muito engessado, pensando demais e não avançando em direção àquilo que você quer, justamente por não conseguir encontrar esse lugar de validação das suas próprias opiniões. Ou seja, né, se eu fico aqui pensando muito sobre o que eu vou falar para vocês. Só um minutinho. E dentro desse pensamento, eu começo a incluir um pensamento que é: ai meu Deus, será que o outro vai gostar? Será que vai aprovar? Será que vou fazer bem? Será que isso? É o famoso e se, né? É o será e o e se, né? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Se eu falar isso? Se eu fico presa nesse lugar, provavelmente não vou falar nada. Ou eu vou ficar aqui tão nervosa que eu não vou conseguir nem me expressar direito. Da mesma maneira, vocês, eu estou colocando um exemplo aqui que está acontecendo agora porque é mais fácil. Mas da mesma maneira, vocês, né? Se vocês ficam tão presos, por exemplo, a uma opinião do outro, quando você vai se expressar numa reunião, ou tomar uma decisão, vestir uma roupa, pintar o cabelo, não importa, provavelmente essa espontaneidade da vida de agir a favor dos seus desejos, ela vai deixar de acontecer. E você vai sempre ter que, a cada passo da sua vida, pedir uma autorização. Então, pensando aí, né, rapidamente, quem são as pessoas da sua vida, do seu círculo, né, assim, pessoas que você se relaciona, que, de certa forma, você sente que tem que ter uma certa permissão, uma certa autorização para poder fazer aquilo que você quer, né? Pensa um pouquinho sobre isso. Quem são essas pessoas, né? Tem alguém aí ao seu redor que você coloca assim com uma importância tão grande que, de certa forma, você se limita, né? Se bloqueia, se boicota, né? E não faz aquilo que você realmente quer por conta dessa aprovação. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vai pensando. E a outra coisa é, se eu tenho uma dificuldade de escolher
né? Que aí tem a ver com essa insegurança que alguém colocou aqui também, a Dani colocou, né? Com essa insegurança, eu acabo tendo que perguntar para muitas pessoas, a opinião de muitas pessoas, para poder me sentir segura para tomar uma decisão. E o que tem por trás disso, gente? Pode ter um aspecto do medo da rejeição muito grande, né? Às vezes a gente fala assim, eu tenho muita dificuldade de escolher, né? A pessoa fala assim, tenho muita dificuldade de escolher, eu nunca sei o que eu quero, estou sempre pedindo opinião. E aí eu pergunto, ótimo, né? Você tem dificuldade de escolher, mas aonde você esbarra, né, nessa dificuldade de escolher? Não sei o que é, eu acabo perguntando para um monte de gente. Bom, no final das contas, né, com esses questionamentos que eu vou fazendo, é comum que a gente chegue no lugar do medo da rejeição. E essa rejeição, muitas vezes a pessoa ela fica presa em ser refém do pensamento do outro, da opinião do outro, né? Porque ela não quer ser rejeitada, né? Aliás, ninguém quer ser rejeitado, né? Assim, isso aí não é uma coisa comum, né? Alguém falar assim, não, tudo bem ser rejeitado, não é comum, né? Então, ninguém quer ser rejeitado. E por não querermos ser rejeitados, minimamente a gente vai se comportando de acordo com o que a gente acha que vai fazer sentido, que vai agradar, né? Que vai dar tudo certo no final das contas. Mas dependendo desse nível de medo e de insegurança, pode ser que a gente paralise, né? A pessoa paralisa e ela pede opiniões de todo mundo e fica presa num lugar que é da aceitação 100% de todos para ela tomar a decisão dela na vida. E isso, obviamente, não é saudável. O que você sente hoje de medo, seria interessante você anotar para refletir sobre isso, né? O que seria, se você tem essa prisão de ser refém da opinião do outro, você precisa se perguntar, qual é o meu medo? De que eu tenho medo, né? Qual é o meu medo real? Qual é o meu desafio nessa história, né? Qual é o meu medo? Eu acho que essa pergunta ela é muito importante. É o medo de ser rejeitada, é o medo do conflito, é o medo de ser abandonada, é o medo de não ser aceita, né? Qual era o seu medo, né? E esse medo é importante que você faça contato com ele para ver da onde que ele vem. Desde quando ele surgiu na sua vida? Como eu falei no início do nosso encontro, quando a gente observa lá atrás, né, os nossos cuidadores, a gente começa nessa observação a entender, poxa vida, olha só, como a minha mãe ela sempre me comparava com o outro. Ela sempre falava, pai também, né, gente? Ela sempre falava, ou eles sempre falavam, que os outros iam falar sobre mim alguma coisa. Eles me aterrorizavam com isso. Ou eles sempre me colocavam num lugar de ter que ser melhor do que o fulaninho, porque senão eu não ia ser ninguém. Como que essa família, essa estrutura familiar, pensa sobre isso? Te apresentou essa relação com o olhar do outro, você olhando para o outro e o outro olhando para você, né? Isso é super importante, porque a partir daí, desse enredo, né, que a gente pode desmistificar muito do seu medo da relação, do seu medo em relação ao que o outro pensa sobre você. Agora, interessante, para a gente poder até fechar aí para a nossa meditação. Na meditação, a gente vai ressignificar esse lugar do medo da opinião do outro. Acho muito importante a gente fazer esse trabalho, essa vivência, né, para conseguir assim formar novas sinapses no nosso cérebro, refazer as nossas conexões e, de fato, conseguir eliminar essa dor. Como transformar isso no dia a dia, né? Como é que a gente pode, e eu gosto de fazer muito esse trabalho aqui com vocês, né? Quem está chegando agora, toda segunda e quinta, 9 horas da noite, eu estou aqui fazendo um programa de conhecimento e autoconhecimento. E sempre falando um pouco mais dessa transformação.
Essa transformação, ela precisa ser diária, né? Não tem como ela ser assim, em um dia, por exemplo, veio aqui, fez uma meditação, olhei para isso mais a fundo e tchau, depois. Não, não tem como ser assim. Por quê? Porque se todos os dias você fortalece as suas conexões, né, cerebrais, as suas sinapses de preocupação em relação ao que o outro pensa, elas vão ficar bombadas, entendeu? Elas vão ficar fortonas. E quanto mais você fortalecer elas, mais difícil vai ser vocês derrubarem esse modelo de pensamento. Então, o que isso quer dizer? Que toda vez que surgir um pensamento do medo, né, do que o outro pensa, né, de como o outro vai reagir à sua escolha, o medo, tá, gente? A preocupação é natural, mas o medo, né, esse lugar que você fica refém ao que o outro está pensando, toda vez que esse pensamento vier, você vai precisar ter um diálogo consciente. Não é aquele diálogo que fica, ai meu Deus, então tá, tralelé, trilili. Não é esse tipo de diálogo, porque esse daí não é consciente. Esse daí é o diálogo do medo, né? O diálogo consciente é você, por exemplo, hoje, a partir desse dia, né, que a gente está se observando, entendendo um pouco mais de onde que vem, né, esse medo, né, da opinião do outro, é interessante que você possa, nessa consciência, falar para você mesmo, né? Imagina que você está no seu dia lá preocupado, com medo da opinião de alguém, e aí você fala para você mesmo, olha para os seus potenciais, olha para quem você é, olha para a sua verdade, olha para a sua força. Não se preocupa, não tenha medo, não se preocupe, não tenha medo do que o outro vai pensar. Confie em você. Essa sim é uma fala consciente. Você poderia até falar de uma outra maneira, que é mais acolhedora também, né? Você pode falar assim, na hora que vem aquele pensamento, o que o outro vai pensar, né? Aquela loucura toda, você fala assim, eu entendo, para você mesma, tá? Você fecha mesmo também. Você fecha os olhos e fala, eu entendo, eu aceito, eu acolho esse medo. Tá tudo bem sentir esse medo, mas eu não vou ficar presa no medo. E aí começa. Eu vou fazer o melhor para mim, eu vou fazer aquilo que eu confio, eu vou fazer aquilo que eu dou conta, eu vou fazer, né, de uma maneira que eu acho que seja boa, independente do outro aceitar ou não. Independente da validação do outro ou não, tá? Eu acho importante vocês prestarem atenção nesse tipo de pensamento, nessa qualidade de pensamento, para que vocês possam transformar o pensamento. Pensar é um hábito, gente. Pensamento, modelo de pensamento é hábito, né? A pessoa que é pessimista, ela tem um hábito de pensar dessa maneira. A pessoa que é otimista, ela tem um hábito de pensar dessa maneira. A forma que a gente construiu a linguagem na vida, as palavras que você utiliza, que são sempre as mesmas, só muda o contexto, né? Isso é tudo hábito. Então, se isso é hábito, a gente pode transformar os nossos hábitos. Vocês já devem saber disso, vocês já devem ter visto aí, né? Transforma seus hábitos e tudo mais. E tudo começa pelo pensamento, né? A gente só consegue transformar na prática um hábito se a gente trouxer essa consciência, mudar essa mentalidade, né? Trazer um pensamento diferente para aí sim conseguir colocar em prática e aí sim conseguir mudar um hábito, tá? Então eu quero começar isso com vocês aqui hoje. Toda segunda e quinta eu proponho essa meditação, que é uma meditação de transformar, né, essas crenças, né, fazer esse movimento de construir novas sinapses, tá? Então, eu vou pedir para quem quiser ficar aqui e fazer a meditação. No final, algumas pessoas me mandaram perguntas, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu deixo no final da meditação um espaço de uns 20 minutos, não importa, nem tem tempo, para responder todas as perguntas, tá? Porque enquanto eu estou falando, não dou conta de falar, interromper e responder pergunta, para mim é difícil. Mas eu não quero deixar de dar atenção para vocês. Então, quem puder e quiser, né, para a gente bater esse papo mesmo, entender o que vocês estão pensando, o que vocês ouviram do que eu falei e querem questionar, depois da meditação eu separo esse tempo, tá? Então, eu vi que algumas pessoas... Juliana, vai ficar salva assim no canal do YouTube, tá bom? Eu deixo lá a meditação e a live sempre gravada, mas não as perguntas. As perguntas eu não deixo gravado nunca, tá? Para respeitar a privacidade de vocês.
Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa meditação. Ela vai demorar uns 10, 15 minutinhos mais ou menos, mas é super importante se você está nesse processo de transformação, né? Se você se sente preso aí, mesmo que você ache, ai meu Deus, não consigo meditar, cara, faz um esforço, vamos mudar o hábito, mudar a forma de funcionar, porque vale a pena. O que eu vou pedir para vocês, né? É que vocês estejam num ambiente tranquilo. Se estiverem ali com gente do lado, enfim, né? Com televisão ligada, não vai adiantar nada. Nada, tá? Então, se puder, coloca um fone de ouvido, tá? Vai ser o melhor. Deita em algum lugar, apaga a luz, não precisa ficar me olhando, porque eu vou estar de olhos fechados aqui, eu vou abrir de vez em quando para olhar a câmera se está funcionando. Mas tenta fazer esse trabalho interno com você mesmo, tá? Tenta entrar em contato com você, com essas questões internas para a gente poder transformar. Eu tô cheia de luz aqui, tô iluminada. Eu vou também apagar essas luzes e preparar aqui, porque eu medito junto com vocês, vou só conduzindo, vão se organizando para a gente poder começar, tá? Então vamos lá, gente. Quem está chegando agora e quiser se preparar também para a gente fazer essa meditação que vai tirar você desse lugar de se sentir refém do outro. Então a gente vai começar a observar a nossa respiração, fluxo da respiração. Vai percebendo se a sua respiração está agitada, se ela está mais tranquila. De qualquer forma, você vai acalmando a sua respiração. Só sente seu corpo, o ar entrando, o ar saindo. Até que você comece a relaxar. Deixar o seu corpo mais pesado na cama, no sofá, na cadeira. Vou pedir para você inspirar e solta o seu corpo. Não precisa ficar paradinho ou paradinha, não. Mexe os seus ombros, mexe a cabeça. Até que você sinta que você despertou todo o seu corpo. Você fez contato com o seu corpo para depois você deixar ele quietinho, tranquilo e a gente mergulhar nessa meditação. Lembrando que a gente vai trabalhar aqui a preocupação que a gente tem com o pensamento do outro. Vamos ressignificar esse lugar. Respira profundamente e nesse momento eu quero te convidar de olhos fechados para encontrar um lugar, não importa que lugar seja. Pode ser no topo de um prédio ou de uma montanha, dentro de uma caverna, num barquinho no meio do lago, no seu quarto, não importa. Um lugar que você se sinta completamente em paz. Imagina você chegando nesse lugar, escolhe esse lugar sagrado
Na sua imaginação, você vai ficar sentado. Se você estiver deitado, pode continuar, mas na imaginação, na imagem criativa, você vai estar sentado, com a coluna reta, o pescoço alinhado, se sentindo presente, pleno, forte, ocupando o seu lugar no mundo, a plena presença. E essa força vai te ajudar a mergulhar nos seus medos. E o que vai acontecer agora é que você vai receber uma pessoa muito especial. Ela vai chegar por trás de você, você ainda não está vendo. E ela vai se posicionar do seu lado esquerdo. E quando você olha para essa pessoa, ela é você criança. Por volta dos 7, 8 anos. Você está ali do seu lado, pequenininho. E eu vou pedir para que você observe com o olhar da sua criança quais são os medos que ela tem em relação ao olhar do outro, o olhar do mundo. Se você percebe, que medo é esse? Que condicionamento é esse que essa criança criou ou foi condicionada? Medo da rejeição, da não aceitação, da menos-valia, uma insegurança. O que é que essa criança sentia, que fez com que ela não confiasse nela mesma? Você está só observando você mesmo quando criança. Nesse momento, você começa a perceber os seus cuidadores chegando nesse ambiente também. E você está observando toda a cena. Como que esses cuidadores apresentaram você quando era pequeno para o mundo? Eles eram críticos, julgavam, colocavam você numa eterna competição, te invalidavam perante a sociedade. O que eles faziam? Te comparavam? Você adulto está observando você criança e esses cuidadores. E olha que bonito que vai acontecer. Chama a sua criança para sua frente. Pede para ela agachar na sua frente, porque você está sentado. E ela vai ficar na altura dos seus olhos. Ela pode sentar na sua frente, cruzar as perninhas, você dá as mãos para ela. E você vai falar para essa parte sua. Eu acolho o seu medo. Muitas vezes pode ser assustador pensar sobre o que o outro pensa sobre você. Mas eu estou aqui para a gente transformar essa história. Os seus pais e os seus cuidadores sofreram muito. Mas esse sofrimento é deles, não é seu. Você mal chegou no mundo. Você está crescendo.
com toda a oportunidade de ser você mesmo. Eu te convido, criança, nesse momento, a tirar esse medo do julgamento de dentro de você e entregar para os seus cuidadores, para o seu pai, para a sua mãe. E fala para eles, eu entendo que vocês não conseguiram fazer diferente, mas eu devolvo a vocês o que é de vocês. Todo medo, toda dor, todo trauma não precisa ser passado para mim. Eu aprenderei na luz, no amor, na leveza e não na dor. Devolve para eles. Você vai continuar adulto olhando para você, criança. Você vai dizer para essa criança: você é perfeito, simplesmente por ser quem você é. Nada mais, nada menos. Quem te amar, vai te amar pelo que você é. Seja você mesmo, com todas as consequências. Dá um abraço nessa parte sua, criança. E fala para ela, a partir de hoje, confie em mim. Eu farei boas escolhas. Fique tranquilo. Eu protegerei nós dois, ou nós duas. Sente essa força do valor que você tem, da força que você tem na vida, e que ninguém pode ser mais forte na sua vida do que você mesmo. Ninguém pode ter um poder maior sobre a sua vida do que você mesmo. Eu sugiro que você monte no seu cavalo nesse momento, pegue as rédeas da sua vida na mão, sinta-se forte e pleno nesse cavalo, com total domínio sobre ele. E esse cavalo representa as suas escolhas. E vá cavalgando em direção ao sol. Segue em direção ao sol. Deixando todo esse medo, essas dores para trás. Simplesmente caminhando em direção ao sol. Respira profundamente. Agradece. Agradece ao universo por estar vivo, por estar bem, por estar aqui presente. E devagarzinho você vai mexendo o seu corpo, se espreguiçando. Até que você possa abrir seus olhos. E voltando. Acendendo uma luz. Quem quiser já se desconectar porque fez a meditação e está se sentindo bem, gratidão. Eu me despeço de você aqui nesse momento. E quem quiser ficar para poder fazer alguma pergunta para mim, enfim, tá? Eu vou diminuir a música e acender a luz para responder as perguntas de vocês, tá bom? Tá bom.
Nossa Senhora! É uma luz. É um baita de uma luz. Gente, gratidão, gratidão, pessoal aqui do Zoom. Tem bastante gente aqui no Instagram. Júlia, eu vi que você não pegou o início. A gravação vai ficar no IGTV e no canal do YouTube, tá? Para você assistir depois. Fica gravada assim. Só não vai ser de imediato, tá bom? Porque tem que editar, enfim, fazer essas coisinhas de computador, mas ela fica lá assim. Bom, alguém quer me fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui no Instagram. No Zoom, alguém? Querida Júlia, Ana. Juliana, já falei, tá salva, né? Ah, legal. A Adriana, não sei se está aqui ainda. Ela falou: existem pessoas que você tem que ter um jeito para falar algumas coisas, mas eu falo. Eu não sei em que contexto você falou isso, mas é verdade. A gente tem que ter, né, uma maleabilidade aí na nossa fala para falar com clareza aquilo que a gente quer, mas com essa responsabilidade social também, né? Dani, um beijo, que bom que você ficou até o final. Então, gente, vocês do Zoom, Júlia, querida, um beijo. Já que você não Beijos. pode fazer nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui, tá bom? A gente se vê quinta-feira, 9 horas. Tá? Boa noite. Boa Bye, noite, bye. Ana. Boa noite, Mada. Mada ou Madá, depois você me corrige se eu estiver falando errado. Beijo. Tchau.